que acontece no cérebro e na mente de uma pessoa para que ela se torne violenta? A resposta está na quarta parte da série A Mente Humana, que o Globo Repórter apresenta esta noite. Antes, vamos a uma reportagem que põe a ciência em confronto com um crime violento e misterioso. O Instituto de Medicina Legal da Unicamp tenta ajudar a polícia a resolver um dos crimes mais misteriosos já acontecidos no país. Quem matou com 4 tiros no rosto o casal Jorge e Maria Cecília Buchabiki? São Paulo tem 6.000 casos de assassinatos sem solução. Nenhum deles recebeu da polícia tanta atenção quanto o crime da Rua Cuba. Um crime que tem como cenário um dos bairros mais elegantes da cidade. Essas paredes de tijolo aparente escondem um caso em que a polícia se empenhou como nunca nos últimos anos. E apesar disso, a investigação avançou pouca coisa. Aqui, na véspera de Natal, foram encontrados os corpos de Maria Cecília e Jorge Buchabiki. Passados 3 meses, ninguém sabe precisar as circunstâncias em que eles morreram. A professora Maria Cecília Delmanto e o advogado Jorge Buchabiki eram casados há mais de 20 anos. Viviam no número 109 da Rua Cuba, no bairro Jardim América. Primeira coisa a chamar a atenção. Os Buchabiki e principalmente os Delmanto são famílias de advogados criminalistas tradicionais da cidade. O casal vivia bem e tinha muitos amigos. Foram 4 tiros, mas ninguém ouviu nada. Nem os vizinhos, nem os empregados e nenhum dos 3 filhos do casal. As portas e janelas estavam trancadas sem qualquer sinal de invasão da casa. A arma do crime sumiu. A primeira hipótese, logo descartada, foi levantada pelo delegado-geral da Polícia de São Paulo em janeiro deste ano. Quer me parecer 90% de probabilidade que tenha ocorrido um homicídio seguido de suicídio. Passados 3 meses, a polícia ainda investiga basicamente 3 hipóteses. Primeira, uma pessoa entra na casa pela sacada da frente. Chega perto da cama do casal. O assassino dispara 2 tiros no homem. E, em seguida, mais 2 tiros na mulher. Hoje, a polícia descarta esta versão. Nenhuma porta ou janela foi arrombada. Segunda hipótese da polícia. Tudo começa com uma briga do casal. A mulher pega a arma numa gaveta. Atira no marido. Os tiros acordam uma pessoa da casa. Essa pessoa toma o revólver dela e dispara 2 tiros. Terceira hipótese. Uma pessoa que já estava na casa entra no quarto. Aproxima-se da cama. O homem acorda assustado. O assassino atira nos 2. Em qualquer das hipóteses, está provado pela perícia que 1h30 depois do crime, alguém entrou no quarto, arrumou os corpos na cama, alterou as posições de vários objetos, trancou a porta e levou a chave. As mudanças no local do crime foram comprovadas pela investigação científica de 2 especialistas em medicina legal da Universidade de Campinas. Fortunato Badam Palhares e Nelson Massini se tornaram nos últimos anos os legistas mais disputados no país e ajudaram a resolver vários casos importantes. Caso Mengele. Contribuíram na identificação do corpo do nazista morto em São Paulo. Césio em Goiânia. Foram os responsáveis pela difícil perícia médica das vítimas da radiação no acidente com o Césio 137. Sequestro da VASP. Provaram que o sequestrador Raimundo Nonato morreu em consequência de uma doença de infância e não de envenenamento, como todos suspeitavam. Caso Silvio Leite.
descobriram a principal prova que levou à condenação do assassino do ex-prefeito de Boa Vista, em Roraima. Chico Mendes. Levantaram as provas fundamentais que esclareceram definitivamente a morte do líder seringueiro. Os peritos da Unicamp inovaram a literatura da medicina legal. Os laudos de vários crimes resolvidos pelo trabalho deles ficaram famosos por uma linguagem muito diferente da usada até hoje. Este aqui, por exemplo, é o do caso Chico Mendes. Um texto bem simples, objetivo, tudo documentado com muita fotografia. A reconstituição da morte de Chico Mendes no Acre no fim do ano foi documentada em vídeo pela equipe da Unicamp. O principal acusado, Darcy Alves da Silva, confessou ter matado Chico Mendes e ainda mostrou a posição em que disparou a arma. A polícia desconfiou da confissão. A dúvida foi tirada pelo trabalho dos peritos. Eles encontraram um fio de cabelo no local do crime e provaram em laboratório que pertencia a Darcy. Depois, através dos estudos laboratoriais também, nós pudemos demonstrar que os ferimentos encontrados ao nível da região mamária do Chico Mendes apresentavam alguns traços ou alguns fragmentos de elemento vegetal. E através da reconstituição do filme, quando Darcy disse que tinha disparado a arma em determinado local, e entre este local e o corpo do Chico Mendes existia um arbusto, mostrando que os projéteis que saíram daquele cartucho transfixaram aquelas forças e foram se encontrar nos ferimentos encontrados no corpo de Chico Mendes. Esta outra reconstituição é do crime do ex-prefeito Silvio Leite, que estava no Opala. Ele foi atacado por 3 homens numa perua branca. O primeiro tiro atingiu o motorista do prefeito, que perdeu o controle do carro. Os 3 homens desceram da perua e fizeram novos disparos. Um segurança do prefeito reagiu e derrubou com um tiro um dos assassinos. Esse homem foi atendido mais tarde no hospital de Boa Vista, mas foi a queda no local do crime que levou os peritos a uma prova fundamental. O mistério da morte do prefeito começou a acabar quando os peritos tiveram a ideia de examinar a calça que o suspeito usava quando entrou no hospital. Estava suja de sangue em alguns pontos, mas o que mais chamou a atenção foi a marca de terra na altura do joelho. Os peritos desconfiaram que podia ser a mesma terra do local do crime. Para tirar a dúvida, usaram este equipamento de alta precisão. A terra do local do crime foi analisada no espectrômetro de massa, que identifica diferentes elementos químicos. O resultado foi comparado com o tecido manchado da calça do homem. Ficou provado que a terra era a mesma. Como é que a polícia usou essa informação? Esta informação foi colocada dentro de inquérito, passou o processo e, através disso, com outro elemento que foi o encontro do projétil e análise deste projétil, ele foi condenado a 16 anos de prisão. A seguir, como os peritos da Unicamp investigaram o caso da Rua Cuba. De Alfred Hitchcock, Suspense, hoje, depois do Jornal da Globo. '89, a Globo pega pra valer. Neste sábado, na volta do Video Show. Música, show, humor, novelas. Os destaques da semana, os grandes momentos da TV. Video Show, apresentação Miguel Falabella. De volta neste sábado, 5 da tarde. This is Strathisla Distillery, one of the most beautiful and traditional distilleries in the Scottish Highlands. It is also the home of Passport Scotch whisky. In Scotland, the tradition of Highland Games, of the taste of fine Scotch whisky, has not changed for generations. Tradition is also the secret of Passport's excellence. Scotland, the home of Passport. O nome das minhas lentes você já sabe. VIP 70.
Sem dúvida, as melhores. Faça como eu, consulte seu oftalmologista. Ele sabe o que é bom. VIP 70, visão perfeita para todas as distâncias. Muitas vezes, para salvar uma vida aqui embaixo, é preciso ter ajuda lá de cima. Ambulância Líder. Só ela é capaz de ir de um extremo ao outro do país sem escalas. Levar todo o equipamento médico necessário. E contar com o apoio do Serviço Salva-Vidas Líder, que busca o paciente onde quer que ele esteja e o coloca dentro do hospital. Líder, voando contra o tempo para salvar vidas. Casas Bahia mantém os preços e baixam os juros. Conjunto estofado Viena, 1, 2 e 3 lugares, 219. Estante dupla Grécia, 79 cruzados novos. Nas Casas Bahia, você sempre está ganhando. Se você tem alguma coisa para vender, comprar, alugar ou trocar, como TVs, instrumentos musicais, móveis, telefones, som, barracas, antiguidades, guitarra, abajur, motonáutica, vídeo, máquina de escrever, máquina... Vá direto a negócios e oportunidades nos classificados do Estadão. Uma seção completa e organizada onde você encontra tudo. Fácil, fácil. Não entendeu? Os melhores negócios, as maiores oportunidades e vice-versa. Negócios e oportunidades. Quem anuncia, vende. Quem procura, encontra. Todo dia no Estadão. Decoração. Móveis Arredamento apresenta as próximas atrações da sua sala. Conjunto Fofo, Conjunto Marbella e Conjunto Divano. Móveis Arredamento. Venha e sinta-se em casa. Faria Lima 1618, Lar Center, 3º piso. Fabricante exclusivo das grifes Valentino, Biancheria e Gucci, em cama, mesa e banho. A Biancheria oferece opções de desenhos e preços. Biancheria, enxovais conhecidos por sua qualidade. Rua Pequetita, 190. Algumas pessoas não abrem mão da nobreza dos materiais, da criatividade no design e da perfeição no acabamento. Para estas pessoas, o bom gosto é inevitável. Novo Rumo, Cidade Jardim 900. Cozinhas planejadas Security, certeza de qualidade e funcionalidade. Projetos elaborados com arte especialmente para você. Venha visitar-nos. Avenida Europa 418, Security, 49 anos de evolução. Em algum lugar na mente humana, o poder de prever o futuro. Vai haver um acidente, é melhor cancelar o treino. Cancelar? Mudar o destino da humanidade. Eu estou com medo, Sam. O que está se passando comigo? Você é um demônio. A Hora da Zona Morta, baseado no livro de Stephen King. Um grande sucesso do cinema, neste sábado, em Super Cine. Um oferecimento Monza, um carro singular, no seu concessionário Chevrolet. Este moderno microscópio eletrônico do Instituto de Física, capaz de ampliar uma imagem milhares de vezes, pode ser um importante aliado dos peritos na tentativa de precisar a trajetória dos tiros no crime da Rua Cuba. A polícia suspeita que um projétil foi colocado no local do crime para confundir as investigações. O microscópio pode garantir se a bala foi disparada ali dentro ou não. Outro equipamento que pode ser importante na investigação do caso da Rua Cuba é um computador que permite comparações detalhadas de imagens. Esta foto, feita pelos policiais no dia do crime, mostra a sacada do quarto do casal intacta. Dias depois, uma nova foto mostrava a mesma sacada com um pedaço da laje quebrado. A comparação deixa bem claro que a falha na laje foi fabricada por alguém interessado em provar que a casa foi invadida por ali. Quantos vocês cobram para investigar um caso? É o preço da verdade, né? E nós não cobramos absolutamente nada, desde que a pessoa esteja prestes a ouvir a verdade. Porque essa verdade, esse preço da verdade é o preço da justiça que a gente está buscando. A certeza de quem matou na Rua Cuba vai sair daqui? Eu acredito que vai sair uma contribuição muito grande para que a polícia de São Paulo esclareça esse crime.
Um ponto importante para a conclusão do laudo dos peritos é o resultado de um exame que é novidade na área da genética, o teste do DNA. Este teste identifica uma pessoa através do exame de elementos de seus cromossomos. O médico Ayush Morad recebeu amostras de sangue colhidas no quarto do casal e num colchão do quarto do filho mais velho. Identificado o DNA no colchão do rapaz, ele agora examina pedaços dos tecidos das vítimas. O objetivo dele é fazer uma comparação. O senhor analisou raspas de sangue do relógio da vítima, de uma vítima, do abajur, do espelho e do pano de um colchão. O que o senhor encontrou? Bem, nesses últimos materiais, nada. Só nas manchas do colchão é que nós encontramos DNA. As 3 manchas de sangue, que são esses 3 vidros aqui, deram o mesmo DNA. Portanto, esse sangue pertence a uma mesma pessoa. O que o senhor vai procurar saber agora é o quê? Se o sangue é de uma vítima? Se o sangue é de alguma das vítimas, ou eventualmente se é do próprio filho mais velho, ou se é, finalmente, de uma pessoa completamente diversa. Com base no conjunto de informações dos peritos, o delegado Sampaio Veloso, responsável pelas investigações, pretende indiciar um suspeito, Jorge Buchabic, o filho mais velho. O delegado diz que Jorge escondeu a chave do quarto do casal e foi muito contraditório nos seus depoimentos. O delegado também estranha o comportamento da família, que, segundo ele, em vez de ajudar na investigação, só levantou obstáculos. O delegado ainda precisa investigar melhor a história de uma empregada dos Buchabic. Olinda Oliveira trabalhava numa casa na Bahia, onde testemunhou um outro assassinato misterioso. São novas informações a serem acrescentadas ao inquérito, que já tem quase 800 páginas e poucas provas definitivas. Por que o senhor costuma dizer que o crime foi de ódio em família? Exatamente pelo tipo dos ferimentos e pela região, pela sede dos ferimentos. Não foi uma mera execução. Embora tenha característica de execução, não foi uma mera execução. Foi um crime de ódio. Um tiro no centro do nariz, o que não é comum. Num crime de vingança, num crime de executor, nós encontramos 2, 3 balas na cabeça. Sim. Entende? Mas elas não se dirigem especificamente para lugar algum. E nunca num lugar tão estranho como o centro do nariz. E foi encostado? Por exemplo. E a poucos centímetros. O que o senhor acha do comportamento da família? Não é exatamente o comportamento que nós estamos habituados. Por que isso acontece, você? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Um grupo de amigos da família Delmanto Buchabic lançou um manifesto de apoio a Jorge, o filho mais velho do casal assassinado. O documento afirma a convicção de que o rapaz jamais apresentou qualquer traço que pudesse revelar desequilíbrio. Os amigos lembram que não há indícios irrecusáveis que permitam imputar a Jorge a autoria do crime. Eles reclamam uma investigação mais isenta e que o verdadeiro criminoso seja encontrado. O laudo dos peritos deverá ser entregue à polícia dentro de 15 dias. Falta ainda o resultado do teste de DNA realizado nas amostras de sangue. Segundo os peritos, o laudo dificilmente irá precisar quem é o assassino. É possível que o caso da Rua Cuba vá se juntar à imensa lista dos crimes sem solução. A seguir, na 4ª parte da série A Mente Humana, o que faz com que uma pessoa se torne violenta. Os grandes momentos da TV. Vídeo Show, amanhã, 5 da tarde. 89, a Globo pega pra valer. Neste domingo, música, jogos, entrevistas, brincadeiras, um show de atrações no Domingão do Faustão.
Controle remoto, a cultura da TV. Ganha quem sabe mais. Mano a mano, irmão entrega irmão. Jogo da Velha, um grande elenco respondendo os mais diferentes assuntos. Caminhão do Faustão. Maria Zilda vai estar em Porto Alegre com um caminhão de prêmios. Domingão do Faustão, neste domingo, 4 da tarde. Oferecimento Volens. Vista Volens e faça money. As pessoas não aceitam, mas o que eu posso fazer? Às vezes eu esqueço a minha identidade. Sim. E é muito chato ter que ficar se provando o tempo todo. Eu sou uma pessoa responsável, muito responsável. Meus pais dizem que é coisa da idade. Tudo isso acabou. Tá aqui o seu cheque ouro. Cheque ouro. Fale com o gerente do Banco do Brasil. Se seus pais têm cheque ouro, você vai ter o seu. É o fim da crise de identidade. Cheque ouro reflete quem você é. Garantido pelo cartão ouro e pelo Ourocard. Coca-Cola? You got 1 minute to get one. A gente se unindo é pra valer. 1, 2, 3, go! A gente se unindo é pra valer. A emoção que estou sentindo. Vibrando com Coca-Cola. Yeah, emoção pra valer. Em qualquer profissão, quem trabalha de maneira séria e competente precisa dos serviços de um banco como o Real. Moderno, dinâmico, resolvendo tudo com eficiência e rapidez. O Banco Real é como você. Escolha um banco ao seu estilo. O nome certo é Banco Real. O melhor está no Real. Inclusive, para quem está começando. Um dia talvez a gente se arrependa de tudo que estamos fazendo com a natureza. Vamos preservar o que é nosso. Esta é a mensagem da Perdigão. Bom, já que vocês querem, eu faço a separação. Vai ser melhor para vocês. Às vezes não dá certo mesmo. Na minha experiência, já vi muitos casais brigarem por causa disso. Aqui estão os papéis. Basta vocês assinarem. Se vocês preferem contas separadas e só um preenche as exigências do cheque ouro, falem com o gerente do Banco do Brasil. Ele vai fazer a separação de bem para vocês. Cheque ouro reflete quem você é. Garantido pelo cartão ouro e pelo Ourocard. Você ou alguém de sua família usa calmantes? Será que você sabe que existe um tipo de calmante condenado no mundo inteiro, mas que aqui no Brasil vende 25 milhões de vidros e caixas todo ano? Um remédio com dezenas de nomes diferentes. Neste domingo, no Fantástico, a opinião de psiquiatras, neurologistas, farmacologistas, pesquisadores, a posição da indústria farmacêutica, a palavra do governo. Fantástico, domingo, 8 da noite. A Mente Violenta. A série A Mente Humana, produzida para a rede de TV educativa dos Estados Unidos, explora esse tema que desafia a todos nós. Por que certas pessoas se tornam violentas a ponto de chegarem a cometer assassinatos? Uma pergunta para a qual a ciência procura resposta. O canadense Al Ross passou muitos anos na cadeia. Foi condenado 46 vezes por tráfico de drogas, assaltos a banco e outros crimes,
Al é um psicopata, ou seja, não é um louco, não sofre de perturbação mental, mas tem um comportamento profundamente antissocial. O psicopata é egocêntrico, não há limites para a vontade dele. Comete crimes sem qualquer sentimento de culpa. A Universidade da Colômbia Britânica estuda os psicopatas e manda uma pesquisadora entrevistar Al Ross. Os testes mostram que ele não tem lesões cerebrais. É normal. Ela pergunta se ele mente com facilidade. Sim, diz Al. É bom em contar mentiras? Excelente. Mentia muito aos seus pais? O tempo todo. Quando é que perde a calma? Quando alguém me contraria. E o que faz quando perde a calma? Ataca com violência. Al cresceu no bairro mais pobre de Vancouver. Ele conta que naquela área só os violentos sobrevivem. Era ali que ele vendia drogas. A primeira prisão foi aos 15 anos. Logo ele se impôs aos colegas de cela, dando uma facada num deles. Al recebe autorização para sair do presídio para ser submetido a testes no laboratório de psicologia da Universidade da Colômbia Britânica. O Dr. Bob Hare, que estuda os psicopatas, diz que eles podem ser identificados por várias características: comportamento antissocial, desprezo pelas outras pessoas, tendência a manipular os outros, tendência à agressão e à violência. O Dr. Hare acredita que tudo isso se deve ao fato de que o cérebro do psicopata é diferente do cérebro de uma pessoa normal. Al ouve uma série de palavras num fone, algumas do lado direito, outras do lado esquerdo. Repete as palavras que ouviu. O Dr. Hare descobriu que os psicopatas não processam a linguagem apenas no lado esquerdo do cérebro, como as pessoas normais, e sim igualmente nos dois lados. Há outras diferenças. Para os psicopatas, as palavras não têm conteúdo emocional. Isso explica, segundo o Dr. Hare, por que o psicopata diz uma coisa e faz outra. Ele pode dizer, não devo ser violento, só que ele não sente o que diz. Não é simples mentira, o problema é mais profundo. É uma ausência de afetividade, de emoção. O psicopata é frio e sabe muito bem o que está fazendo, mas não sente culpa. Al Ross não nega ter cometido crimes. Ele se considera responsável por tudo que fez, mas ele põe a culpa na sociedade. Põe a culpa no fato de ter sido preso desde garoto em contato com criminosos violentos. Esse é um traço comum nos psicopatas. Explicações muito bem montadas para justificar o comportamento antissocial deles. O Dr. Hare diz que o meio não explica o desenvolvimento da personalidade psicopata. Se ele vive num meio violento, vai ser mais fácil a psicopatia se manifestar em atos de violência. Mas muitas outras pessoas são expostas às mesmas condições de vida e não se tornam todas psicopatas. A ciência ainda não sabe exatamente o que causa a psicopatia. Em alguns casos, pode ter sido causada por pancadas na cabeça na infância que provocaram lesões no cérebro. Mas, na maioria dos casos, não há lesões. O Dr. Hare se limita a dizer que, comprovadamente, o psicopata tem cérebro e mente diferentes dos de uma pessoa normal, mas não existe uma forma de tratamento. Por enquanto, o que se pode fazer é proteger a sociedade, submetendo às penas da lei os psicopatas que cometem crimes. Mas o que fazer no caso de pessoas normais que por algum motivo sofrem uma perturbação mental e cometem um crime do qual não se consideram responsáveis? É o caso de David Garabedian. Há 5 anos, ele cometeu um assassinato brutal. Está preso, condenado à prisão perpétua. Mas alguns cientistas alegam que a culpa não é de David, e sim de um pesticida que afetou uma parte do cérebro chamada hipotálamo, e fez com que David se tornasse um assassino contra a vontade dele. Nesta reportagem feita na época do crime, a repórter conta que David Garabedian, 22 anos,
tinha fama de ser um rapaz pacato, mas admitiu ter matado Eileen Maldon no jardim em frente à casa dela. Ele trabalhava para uma empresa de manutenção de jardins. Teve uma discussão com a vítima, estrangulou-a e jogou pedras grandes do muro na cabeça dela. O promotor pediu a condenação por homicídio em primeiro grau. Garabedian disse que os pesticidas com os quais trabalhava haviam envenenado seu cérebro e causado comportamento violento. Foi a primeira vez que se usou essa defesa num tribunal dos Estados Unidos. Mas o júri não aceitou a desculpa e condenou Garabedian à prisão perpétua. Alívio para a família de Eileen Maldon. Desespero para a família Garabedian. O promotor alegou que ele perdeu a calma e matou num acesso de raiva. O pesticida não teve nada a ver com isso. Hoje, David insiste na história do pesticida. Ele conta que parte do trabalho dele na empresa de jardinagem consistia em misturar o produto químico no tanque de água do caminhão para depois ir espalhar nos jardins. Ele diz que o produto cheirava muito mal. Passou a ter diarreia, dores de cabeça, pesadelos e comportamento agressivo num período de 10 dias antes do crime. Sentia também muita vontade de urinar. No dia do crime, ele foi à casa da senhora Maldon fazer um orçamento para a dedetização do jardim. Sentiu tanta vontade de urinar que urinou no muro da casa. A senhora Maldon apareceu gritando com ele. David aproximou-se para pedir desculpas e levou um tapa na cara. Ele diz que a partir daí fica tudo muito escuro na memória. Mas ele lembra que agarrou-a pelo pescoço e apertou forte. Sente como se não fosse ele que estivesse fazendo aquilo. O advogado de David, na esperança de conseguir reabrir o caso, obteve o apoio de um cientista, o Dr. David Baer, da Universidade Vanderbilt. Para o Dr. Baer, a explicação para a súbita mudança de comportamento de David está no hipotálamo, a parte do cérebro que comanda os comportamentos de agressão e ataque. Ali há uma substância, a acetilcolina, que transmite os sinais entre as células. Os organofosfatos, como o pesticida que David estava usando, envenenam a enzima que serve para retirar o excesso de acetilcolina. Vamos ver o que pode ter acontecido no cérebro de David. Cada célula do hipotálamo dispara normalmente 3 ou 4 vezes por segundo, liberando um pouco de acetilcolina, que faz a célula vizinha disparar. David urina, o que pode ter sido causado pelo excesso de acetilcolina que contrai a bexiga. A senhora Maldon aparece e briga com ele. Aí começa uma tremenda reação emocional. As células do hipotálamo, que estavam disparando muito devagar, passam a disparar muito depressa, centenas de vezes por segundo. A quantidade de acetilcolina entre as células aumenta muito. Normalmente, as moléculas da enzima colinesterase retiram o excesso de acetilcolina. Mas os organofosfatos do pesticida não deixam que isso aconteça. Com o excesso de acetilcolina, as células disparam sem controle. O que a pessoa sente é uma raiva incontrolável. Algo que David Garabedian jamais havia sentido. Como ele era uma pessoa extremamente dócil, diz o Dr. Baer, não tinha desenvolvido, como quase todos nós, mecanismos para controlar a raiva e a agressão. O médico conclui que culpar David pela morte da senhora Maldon seria o mesmo que culpar o piloto pelo acidente da Challenger. No caso da Challenger, sabemos que a culpa foi de uma borracha de vedação com defeito no tanque de combustível. No caso de David, diz o Dr. Baer, a culpa foi do pesticida que mudou o comportamento dele. Se não reconhecermos isso, não vai haver mais cuidado no manuseio dos pesticidas. E outras mortes, como a da senhora Maldon, poderão ocorrer. Dona Dolores, mãe de David, chora e pede que se dê ao filho a chance de um novo julgamento. Ela não entende que um rapaz tão bom, que nunca sequer levantou a voz para ninguém, possa ser um assassino. Mas pouca gente está pronta a aceitar a tese de que um pesticida cause insanidade temporária a ponto de provocar um assassinato. David provavelmente passará o resto da vida na cadeia.
A seguir, as mulheres que se tornam violentas poucos dias antes da menstruação. A Hora da Zona Morta, amanhã em Super Cine. Neste domingo, o Homem da Máfia. $1 milhão por sua cooperação a fim de facilitar a venda de armas. Contrabando internacional de armas. A oportunidade de Vini conquistar de vez os irmãos Prophet. Estou me apaixonando por você, sim. O Homem da Máfia, neste domingo, 11 da noite. Atenção para o top de ofertas do Pão de Açúcar. Linguiça de pernil Seara, R$ 2,90 o quilo. Apresentado Jambolete, R$ 2,20 o quilo. Pão de Açúcar. Cerveja. Esporte 89. A Globo pega pra valer. Neste domingo, Campeonato Brasileiro de Vôlei. Via de Minas e Pirelli. Um jogo que pode decidir o título masculino. Campeonato Brasileiro de Vôlei. Ao vivo, neste domingo, 10 da manhã. Meu anel. O sol nasce para todos, mas só alguns têm raiva. No futuro, todos vão se calçar e se vestir assim. Lecoq Sportif. Ticket Restaurante, todo mundo ganha. A empresa, o usuário e o restaurante. Faça isso. Ticket Restaurante, o amigo do meio-dia. É só até sábado a liquidação MAP. Agasalho Ginastic de 69 por 39. Sapato de couro de 79 também por 39. Não perca, é só até sábado. 89. A Globo pega pra valer. Hoje, o balanço, o ritmo, a voz de Tim Maia. Você e eu e você. Tim Maia, especial, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. Uma das doenças que podem causar um súbito comportamento violento é a epilepsia. São casos raros, mas podem acontecer. O Dr. Peter Fenwick
e a equipe dele no Instituto de Psiquiatria de Londres estudam o caso do epilético Roger Bingham. Ele sofreu uma lesão quando era adolescente. Foi atingido na cabeça por uma bola de cricket, um jogo inglês. Por causa disso, ele tem convulsões numa parte do cérebro chamada amígdala. Daí as convulsões passam pelo hipotálamo e afetam as células do córtex que comandam os movimentos, causando gestos violentos. Roger, que vive numa fazenda, toma remédios para a epilepsia e por isso raramente tem convulsões. Mas um desses ataques poderia ter sido fatal para um amigo dele, Austin Baton. Austin conta que estava tomando café quando Roger bateu a porta. Quando abriu, Roger já estava no meio do pátio, caído, tendo convulsões. Austin correu para ajudar, mas Roger agarrou-o e jogou-o para longe. Roger conta que só se lembra da aproximação de uma presença ameaçadora e que sentiu muita raiva. Diz que se tivesse uma arma, uma faca, a raiva era tanta que as coisas podiam ter terminado muito mal. O Dr. Fenwick explica que as convulsões de Roger acontecem no hipotálamo, a parte do cérebro que comanda a agressão. Ao sair da convulsão, ele ainda estava confuso e o sentimento de raiva era muito forte. Por isso, ele sentiu o amigo que se aproximava como um agressor e o atacou. Mas logo a mulher dele chegou perto. Ao ver o rosto dela, Roger foi recobrando a consciência. Tudo isso aconteceu porque Roger havia esquecido de tomar o remédio para a epilepsia naquela manhã. Mas, se ele tivesse, por azar, matado o amigo Austin, será que a justiça o teria absolvido? Dificilmente, porque a epilepsia não é considerada uma doença mental, como, por exemplo, a esquizofrenia. Mas esta moça americana, Jolie, conseguiu não ser julgada por tentativa de homicídio porque os médicos provaram que a epilepsia provocara o comportamento violento contra a vontade dela. Aos 2 anos de idade, Julie sofreu uma grave inflamação do cérebro, sequela de uma cachumba. Aos 10 anos, ela começou a ter ataques epilépticos, aparentemente leves, uma espécie de ausência, o olhar fixo, alguns tremores no rosto. Logo depois do ataque, vinha uma explosão de raiva. O ataque mais sério veio quando Julie tinha 18 anos. Ela foi a este cinema com o pai, que é médico. Levantou-se no meio do filme para ir ao banheiro. Lá, teve a ausência epilética e ficou se olhando no espelho. De repente, entrou uma outra moça e esbarrou nela. Julie pegou uma faca que usava na bolsa para se defender e a enfiou no peito da moça, atingindo o coração. O grito da vítima atraiu o pai de Julie, que conseguiu dar os primeiros socorros e salvar-lhe a vida. Julie escapou da justiça porque os médicos provaram que os ataques de epilepsia a deixavam involuntariamente agressiva. Quem tratou de Julie foi o Dr. Vernon Mark, da Faculdade de Medicina de Harvard. Ele inseriu eletrodos no cérebro de Julie, dando pequenos choques, até descobrir qual a área do cérebro responsável pelas convulsões. Era a amígdala, no hipotálamo, o centro de agressão do cérebro. O Dr. Mark filmou as experiências com Julie. Nesta cena, ela estava tocando violão quando foi dado o choque através do eletrodo colocado no cérebro. Julie teve o ataque epiléptico e, num acesso de raiva, quebrou o violão na parede. Estava provada a relação entre a epilepsia e as reações violentas da moça. O Dr. Mark destruiu uma pequena parte do cérebro de Julie. Ela ficou curada da epilepsia e dos ataques de violência. Há 15 anos, Julie leva uma vida normal e fez carreira como concertista de violão. O pesadelo passou, diz Julie. Estou muito feliz, bem mais feliz do que antes. Espero que essa felicidade não acabe, mas qualquer milagre na vida da gente pode acabar. A agressão súbita e inexplicável também pode ter uma causa hormonal. É o caso desta inglesa, Sandy Craddock.
Ela tem uma história de violência e crime desde os 15 anos de idade, culminando no assassinato de outra mulher com 17 facadas. Apesar de ter sido condenada, Sandy conseguiu liberdade condicional graças à intervenção da doutora Katarina Dalton. Esta médica provou que muitas mulheres cometem atos violentos involuntários no período pré-menstrual. No caso de Sandy, a doutora Dalton fez um levantamento de todos os atos violentos na vida dela, como tentativas de suicídio, incêndios provocados na casa dos pais e outros lugares. Com a ajuda de um estatístico, ela verificou que o intervalo entre um ato violento e o seguinte era, em média, de 29 dias. Exatamente o intervalo entre as menstruações. E os atos violentos ocorriam sempre nos dias anteriores à menstruação. Ou seja, provou-se assim que Sandy sofre da síndrome pré-menstrual, que atinge cerca de 27% das mulheres. É claro que destas, poucas chegam ao crime, como Sandy. Aí entraram as más influências do meio. A doutora Dalton explica que há nas células do cérebro receptores para a progesterona, hormônio que circula no sangue em maior quantidade nos dias que antecedem a menstruação. O maior número de receptores de progesterona encontra-se no hipotálamo. Quando a progesterona se liga a esses receptores, ela ajuda a controlar a agressividade. Nas mulheres como Sandy, sem receptores de progesterona, as células disparam a menor provocação. E estas mulheres podem se tornar violentas. Em liberdade, Sandy foi tratada pela doutora Dalton com injeções diárias de progesterona durante 3 anos, até se livrar do problema. Ela se casou, trabalha como gerente numa pequena empresa e passou a ter uma vida totalmente normal. Hoje, quando pensa no que fez no passado, ela fica apavorada. A seguir, uma dona de casa resolve enfiar uma faca no marido. Um marido traído resolve dar tiros na mulher. Daqui a pouco, Ritmo, Balanço, Tim Maia Especial. Hoje, Alfred Hitchcock apresenta Suspense. É a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Uma obra de arte, uma estranha forma de fascinação, transformando a vida das pessoas. Contagiou a todos, mas não consegue me dominar. A Jarra, na volta de Suspense. Hoje, depois do Jornal da Globo. Você merece o fio-fio da minha calça trifio. American Express Card. Ser um associado tem seus privilégios. Paris hoje? Ok. Solicite o cartão agora. Ligue 011-247-0966 na Grande São Paulo. É só até sábado a liquidação Martin. Minhoqueira Girardi de 8,90 por 6,50. Frigideira francesa com antiaderente de 4,50 por 3,90. 8 peças de aço inox Eberly de 36 por 27,90. 18 peças de cristal liso de 69 por 59 cruzados novos. Não perca, é só até sábado. Os pisos e revestimentos cerâmicos Gerbe são recomendados pelos melhores profissionais do Brasil e mais de 20 países. A altíssima qualidade Gerbe é garantida pelo processo monoqueima de fabricação. É por isso que os melhores profissionais recomendam Gerbe. McDonald's, faça seu pedido. 3 Big Mac. 3 Big Mac. Também de morango. Caramelo. Chocolate. Faça seu pedido. Mac Chicken pra mim. Mac Nuggets pra nós. Um sorvete de casquinha e Coca-Cola geladinha. Quarteirão com queijo, milkshake e torta de maçã. Cheeseburger. Aceita a sugestão? Mac fritas, Big Mac, Mac Chicken, Mac Nuggets, milkshake. Também quarteirão com queijo e torta de banana e de maçã.
repetido. Vida Nova Internacional, em discos e fitas som livre. Nova York é perto, mas a cozinha da sua casa é longe. O escritório do seu representante em Rondônia é perto, mas a sala do seu sócio é longe. Para encurtar essas pequenas grandes distâncias, estamos lançando o STI, o sistema que transforma qualquer telefone comum num telefone inteligente. Com STI, tudo que era longe ficou perto. STI, o DDD interno. Na Sears, linha completa de ferramentas. Se o seu maridinho só tem habilidade manual para outras coisas, faça você mesma. 89. A TV Pirata também pega pra valer. Nesta terça. Chamou, dona menina! A estreia de Rala Rala, a sua nova novela rural. E ainda Barbosa 96, o restaurante de Mr. Bocuda, romance moderno e plantão da Farmácia Central. TV Pirata, nesta terça, depois de O Salvador da Pátria. Uma pessoa aparentemente normal como a inglesa Dawn Stanton pode sofrer rápidos ataques de loucura e chegar à beira da violência. Dawn é diabética. Quando toma insulina e não come logo em seguida, tem uma crise de hipoglicemia, falta de glicose no sangue. A hipoglicemia provoca estranhas alucinações. Dawn conta que certa noite estava na cozinha preparando o jantar, aborrecida com o marido porque não estava ali ajudando. Ela não sabia que começava naquele momento uma crise de hipoglicemia. Dawn entrou num estado de confusão mental e a raiva foi crescendo. Pegou uma faca e sentiu um enorme desejo de enfiá-la em alguém. O marido chegou e conseguiu controlá-la. Durante a hipoglicemia, também caem as barreiras, as inibições. Dawn conta que certa noite o marido a encontrou nua no jardim. Ele foi seguindo as peças de roupa desde a porta de casa. Na hipoglicemia, a temperatura do corpo sobe rápido e ela foi procurar um lugar fresco, mas não se lembra de nada. Ela diz que se sente como se estivesse dentro de um caleidoscópio. Tudo se desintegra, mas as cores ficam muito fortes. Na Universidade de Nottingham, Inglaterra, os cientistas estão estudando o que acontece com os diabéticos na crise de hipoglicemia. A corrente sanguínea de Dawn é ligada a um sistema de bombas para mudar a quantidade de insulina que passa pelas artérias. Amostras do sangue revelam qual a quantidade de glicose que o cérebro está recebendo. O normal é entre 3 e 8 miligramas por litro de sangue. O teste é para avaliar a coordenação motora de Dawn. Ela tem que manter o cursor em cima do alvo na tela do computador. Com níveis normais de glicose, isso não é problema. A bomba, então, aumenta muito o nível da insulina no sangue de Dawn. A glicose fica muito reduzida. Agora, ela está hipoglicêmica. Uma pessoa normal estaria suando muito e agitada. Mas o diabetes elimina esses sintomas. É só a falta de coordenação motora que revela o estado de Dawn. Além de não conseguir mais manter o cursor no alvo, a mente dela perdeu o contato com a realidade. Nesse estado, ela não é mais contida pelas convenções sociais e inibições, e pode muito bem ser capaz de atos violentos. Dawn não cometeu nenhum crime, mas se tivesse cometido, será que poderia ser absolvida pelo fato de estar hipoglicêmica? Quem vê o maestro da banda numa praça de Filadélfia, Estados Unidos, não imagina que deu 4 tiros na mulher dele há 14 anos e convenceu a justiça de que fez isso por estar mentalmente perturbado. Jay Centifante era advogado. A mulher dele o deixou por outro homem. Ele sabia que os dois
estariam num trem numa certa hora e foi para a estação. Estava super agitado e tinha a impressão de receber mensagens luminosas que diziam: mate-a agora. Jay entrou no trem. Ele não se lembra bem como foi, mas deu 4 tiros na mulher, na cabeça e nas costas. Ele saiu correndo pelo trem, forçou o maquinista a pará-lo e saltou. A polícia procurou Jay em toda a cidade. Ele havia se escondido na igreja do bairro dele. Jay conta que uma voz lhe disse para subir. Por uma porta no órgão, ele achou o caminho para o sótão, onde se escondeu durante 2 meses. Para comer, roubava comida da geladeira da sacristia. Pela grade no teto, ele via o serviço religioso. Assistiu à sua própria cerimônia fúnebre. Achavam que ele havia se suicidado. E viu a mulher dele na assistência. Ela conseguira escapar com vida. Jay decidiu se entregar à polícia. Mas os advogados, colegas dele, conseguiram provar que Jay sofria de psicose maníaco-depressiva. Por isso não poderia ser responsabilizado. A lei considera que só há crime quando o ato violento é intencional. Não era o caso de Jay. Ele pegou uma pena leve, 2 anos e meio de prisão, e submeteu-se a tratamento com lítio, o remédio mais usado pelos maníacos depressivos. Hoje ele tem a doença sob controle. Não conseguiu voltar a exercer a advocacia, aposentou-se e se diverte regendo a banda de jazz. Os casos que vimos neste programa mostram que nem sempre somos responsáveis pelos nossos atos. A complexidade do cérebro e da mente permitem que pequenas alterações possam transformar uma pessoa normal num assassino. No entanto, não é fácil para a ciência do cérebro e da mente provar que um crime foi causado por uma perturbação mental. Mais do que aos médicos, cabe ao bom senso da justiça decidir se uma pessoa é ou não responsável por um ato de violência. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. 22h30. Assista agora Tim Maia Especial e logo depois, Jornal da Globo.